Jesus. Amém. Irmãos, há um tempo, quando o Jonas falou assim, ministra, eu fiquei pensando em como compartilhar a palavra, e eu fiquei meditando nessa palavra, e eu não... Nossa, irmãos, eu fui de Gênesis a Apocalipse na hora de construir uma palavra, e nada. E eu estava sendo muito edificada com essas minhas leituras, com as mensagens que eu ia ouvindo, mas eu não tinha clareza nenhuma daquilo que eu ia trazer. Nada, estava tudo escuro. E eu falava, Deus, o que o Senhor quer que eu ministre? E eu orava, Deus, o que o Senhor quer que eu ministre? Aí num dia era uma coisa que Ele falava para o meu coração, que primeiro Deus ministra para a gente, né? E aí todo dia eu era ministrada com alguma coisa, todo dia eu era ministrado com alguma coisa. E aí essa semana, quando veio essa semana, eu pensando na palavra também, e também preocupada com o que eu iria ministrar. Ai, que chique, obrigada. Com o que eu ia ministrar no culto do Kids, no Domingo Kids. Então eu tinha que procurar alguns recursos, algumas atividades para eles. E eu fiquei estudando essas duas coisas durante a semana, do Kids e tentando preparar alguma coisa para o culto dos jovens, e não fluía. Aí chegou ontem à noite, eu compartilhei com o Jonas que eu não tinha recebido nada. Ele, aí, a palavra está pronta ontem à noite? Porque geralmente na sexta ele me ajuda. Nada. Eu falei, nada. Ele falou assim, então, vai orar. E aí, irmãos, eu estava tão cansada que ontem à noite eu orei e dormi. Não consegui pensar em nada. E aí eu sei que eu não tive uma noite muito boa assim, não que eu não descansei, eu dormi muito bem, nem uma pedra. Só que eu acordei algumas vezes no meio da noite e eu senti Deus falando assim para mim, faz o simples. E eu fiquei, obrigado. Tá, isso, obrigado. E aí Deus me direcionou com essa palavra, faz o simples. E aí eu amanheci, compartilhei com o Jonas, Deus me falou essa palavra. Ele, então, você já tem um direcionamento. Eu falei, não, que simples é esse? Não estou entendendo. Falei, que simples. E aí eu passei uma manhã em consulta, um lugar super bonito, super gostoso, tinha café da manhã, você pode ficar à vontade, na clínica assim, tem café da manhã e a gente come, um lugar lindo, verde assim, então eu estava relaxada. E aí nesse ambiente assim, descansada, relaxada, Deus me lembra mais uma vez da palavra do culto Kids. Amém! Agora já deu, né? E aí, mais uma vez, Deus me lembrou da palavra do culto Kids. E aí, depois, na sequência, me veio a musiquinha do plano da salvação. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena eu pequei. Então, Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salva assim. E aí Deus me direcionou. Está aí o simples. Esse é o simples. Não tem mais nada mais simples, mais puro e verdadeiro do que esse plano de salvação. E apesar de simples, às vezes a gente acha pouco. É muito pouco, irmãos, não é verdade? Deus me ama, eu pequei, eu recebo e sou salvo. É simples demais. E aí, às vezes, a gente acha que isso é pouco e a gente acaba nos esforçando para merecer algo de Deus, para alcançar as promessas de Deus. E nos esquecemos de desfrutar da presença, de contemplar Cristo. E aí, com certeza, você já conhece essa história, mas eu vou compartilhar, mesmo assim, e do jeitinho que eu conto para as crianças, tá? Então, vocês sabiam que há muito, muito tempo atrás, Deus criou esse mundo lindo que a gente vive? E vocês sabiam, tem que responder igual as crianças. E vocês sabiam que Deus demorou só 6 dias para criar todo esse mundo lindo? Sim, muito bem, vocês são ótimos. E aí, no 6º dia, depois que já estava tudo pronto, Deus já tinha preparado todo esse ambiente lindo, aí sim Ele foi... Para de rir, vocês duas.
E aí, depois que ele criou todo esse mundo lindo, esse lugar para a gente, aí ele criou o homem e a mulher. Aí ele criou a gente de forma extraordinariamente maravilhosa, assombrosamente maravilhosa. Enfim. E aí, no 7º dia, ele descansou de toda a sua obra. E aí, de novo, a pergunta e vocês respondem igual criança. Vocês acham que Deus se cansa? Não, é claro que não. Deus não se cansa. Mas Deus criou o homem e a mulher no 6º dia e no 7º ele descansou para que ele pudesse contemplar a sua criação, desfrutar da companhia de Adão e Eva, desfrutar da sua criação e se relacionar com eles. Então, a gente tem aqui 2 pontos importantes, que eu quero também trazer para a palavra de hoje, mas quero que vocês foquem aqui. O primeiro é que Deus criou tudo que era necessário para o homem e a mulher desfrutarem, tudo que eles precisavam, Deus criou antes de criar Adão e Eva. Então, Deus incluiu Adão e Eva numa obra que já estava pronta. Então, depois que ele criou tudo, estava tudo pronto, aí ele colocou Adão e Eva lá. Não havia mais nada para o homem e a mulher que o homem e a mulher precisassem fazer. Eles simplesmente deveriam cultivar e guardar o jardim. Isso era o que Deus tinha direcionado. Foi Deus quem plantou o jardim e não o homem. O homem foi colocado numa obra já finalizada. Ele não foi criado para ajudar, eles não foram criados para ajudar Deus a terminar a obra. Então, e o segundo ponto é que Deus descansou. Tendo a obra sido já consumada, ele entrou numa posição de descanso, num lugar de descanso e numa posição de contemplar a criação. Então, ele não simplesmente ficou observando o homem e a mulher, mas ele se relacionou com o homem e a mulher, ele ficou contemplando o homem e a mulher. E amanhã, então a gente já aprendeu até aqui, e eu creio que Deus trouxe para nós também essa mesma orientação e posição. Não somos chamados para terminar a obra de Deus. Antes, fomos chamados para contemplar a Cristo, nos relacionarmos com Deus e desfrutar da sua presença. A gente só precisa cultivar e guardar a obra que Deus já finalizou. Fomos introduzidos numa obra consumada em Cristo, assim como Adão e Eva. Então, aí amanhã eu vou trazer para as crianças uma reflexão, uma palavra, da desobediência de Adão e Eva, como o pecado entrou no mundo, e que só por meio de Jesus Cristo que nós podemos nos reconectar com Deus. Então, por causa do pecado, nós fomos separados de Deus, e só através de Jesus que nós conseguimos nos reconciliar. Então, a gente vai compartilhar que é o plano perfeito de Deus, né? Que é por meio da fé, quando a gente aceita Jesus, Jesus morreu, e quando a gente aceita Jesus, nós, por meio da fé, aceitamos Ele e somos salvos, certo? E aí agora a pergunta que eu nos faço hoje é, se a maior de todas as bênçãos já nos foi dada, que é a salvação, já nos foi dada mediante a fé, a graça, pela graça, por que as demais coisas seriam diferentes? Então, por que a gente ainda tem que se esforçar para merecer algo de Deus? E aí eu queria abrir, Jay, Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. 4 e 5 agora. Não, desculpa. É 5, versículo 4. Isso. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. O versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Então aqui ele nos orienta a permanecer firmes
E diz também que nós fomos separados, assim como eu vou explicar amanhã para as crianças que a gente foi separado por Deus por causa do pecado, a gente também se separa de Deus quando a gente se esforça, pela força do nosso braço, para tentar merecer alguma coisa de Deus. Aí a gente cai da graça. Porque já está tudo pronto, já foi tudo feito por Jesus na cruz. Quando eu tento fazer por merecer, eu saio da graça. Então eu me separo de Deus. Então, hoje eu quero compartilhar 3 atitudes simples que a gente deve manter na nossa vida. A primeira atitude é: guarda o seu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Devemos guardar o nosso coração da ansiedade, da incredulidade, da angústia, e guardar as portas de entrada da nossa alma, ou seja, os nossos sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, nariz, boca, enfim, que são as portas de entrada da nossa alma. Então, a gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente fala, por onde a gente anda, com quem a gente anda, porque essas são portas de entradas para a nossa alma. E aí isso vai afetar o nosso coração, e a gente deve guardar o nosso coração. Quem aqui tem preocupações? Quem aqui tem dificuldades de monte? De monte também, para ir no monte. Quantos aqui não enfrentam alguma enfermidade, quer seja no corpo, quer seja na alma? Quantos aqui não enfrentam lutas dentro de casa, ou seja, quantos aqui não estão aqui sem a vontade dos seus familiares, dos seus pais? Ou quantos aqui não passam também por circunstâncias, por situações financeiras, desemprego, enfim? Temos uma palavra liberada sobre as nossas vidas enquanto Rede Famintos, de que nós seremos 50 jovens até o final do ano. Que nós teremos 5 líderes, teremos 5 células fortes, 5 equipes fortes. Mas muitas vezes a incredulidade vem, a ansiedade vem. E a gente olha para o nosso lado e os bancos vazios e eu falo: Deus, da onde vão surgir essas 50 pessoas? Eu olho para a minha equipe, da onde vai surgir 5 líderes? Que essa equipe mal consegue ter constância na frequência da célula. Como é que o senhor vai levantar 5 líderes daqui? Você olha para a realidade da sua célula e da sua vida e parece que às vezes as coisas estão caminhando a passos de tartaruga. E quantos aqui já não enfrentaram, e se não enfrentaram essa dificuldade ainda vão enfrentar, porque isso nos edifica, de fazer uma célula com uma só pessoa, ou com nenhuma pessoa também. Se você ainda não enfrentou essa realidade, você pode ser que venha enfrentar, e isso vai te fortalecer, isso vai te edificar. E aí, mas no dia é muito triste. Dá vontade de sentar e chorar, mas aí a gente se levanta de novo. E aí a gente olha para essa nossa realidade e a incredulidade começa a bater. Será que Deus não falou para o pastor aquilo que o pastor acha que ele falou, que Deus vai levantar 50 jovens? Será que não era da cabeça do pastor? Enquanto igreja, será que Deus não é o pastor Antônio que está querendo 200 membros? Ou será que realmente foi Deus que ministrou 200 membros aqui? E aí começam a surgir dúvidas. Mas aí você fala: não, Deus declarou de fato uma promessa. Mas aí surge a ansiedade. Mas aí como Deus vai fazer isso? Deus, o senhor quer ajuda? Eu acho que está demorando muito. O senhor precisa da minha ajuda? O que eu posso fazer aqui? E, de fato, a gente pode ser cooperador, mas muitas vezes a gente quer acelerar. Deus está andando nesse ritmo aqui, ó. Vamos nessa caminhada. E você quer ir lá na... Vem, Deus! Eu acho que eu já achei um caminho aqui. E não é bem assim. Então, a gente não pode deixar a ansiedade, a angústia e as incertezas tomarem conta da nossa vida. A gente precisa guardar o nosso coração. Então, quantos estão ansiosos ou preocupados com qualquer coisa no futuro? Vocês estão ansiosos? A ansiedade é a angústia em relação às incertezas futuras.
Então, a ansiedade pode ser causada por ameaças reais ou coisas que vêm na nossa cabeça, que vêm para nos deixar vulneráveis. E aí causa essa ansiedade em nós. E por muitas vezes é difícil você caminhar num ambiente de paz, você andar em paz diante de tantas preocupações, de tantas incertezas, de angústia, de ansiedade. E a gente anda ansioso, nós andamos ansiosos quando temos incerteza sobre o futuro. Então, você anda ansioso quando você não consegue achar um emprego, ou quando você está esperando alguma resposta, quando você não consegue entrar na faculdade que você queria, ou quando você nem sabe que faculdade que você deveria fazer, quando você vê à sua volta pessoas da sua idade que já se formaram, que já têm uma carreira, que já são milionários, que já têm uma família, e você ainda não conseguiu nenhum primeiro emprego, não fez nenhuma faculdade, e não, enfim. E aí você começa a ficar ansioso. Será que Deus esqueceu de mim? As coisas parecem estar num ritmo tão devagar na minha vida. O que está acontecendo? E aí você anda ansioso, talvez, porque o tempo já passou na sua vida. Deus, tem as pessoas à minha volta que elas já fizeram faculdade e estão anos-luz à minha frente. Como é que o Senhor me diz que eu vou prosperar, sendo que eu nem comecei uma faculdade, sendo que eu nem consigo fazer um curso? Ou você se sente incapaz de fazer um curso, porque não, já passou o seu tempo, já foi o seu tempo, enfim. E isso gera angústia no nosso coração, gera ansiedade, e se a gente não blinda, se a gente não guarda o nosso coração, isso vai trazendo ansiedades, prejuízos para a nossa alma. E você não pode ignorar a situação que você está enfrentando, você não pode ignorar aquilo que você está passando, mas você precisa ter a certeza que Deus já providenciou tudo. Deus já preparou tudo e você só precisa guardar o seu coração e declarar. Declarar o quê? Eu estou inserido em uma obra consumada. Em 6 dias, Deus preparou todo mundo e inseriu Adão e Eva numa obra completa. Então, esse é o simples que você precisa ter no seu coração, para guardar o seu coração. Eu estou inserido numa obra que já foi consumada na cruz do Calvário por mim. Mesmo que os meus olhos não estejam vendo, eu tenho um Deus que chama à existência aquilo que ainda não existe. Então, você não enxerga a saída, você não enxerga a resposta, você não enxerga alternativas, você não sabe como, nem quando, nem onde Deus vai fazer, mas nós servimos um Deus que chama à existência aquilo que ainda não existe. Deus fez de Abraão um pai de multidões quando ele ainda não tinha nenhum filho e a sua esposa era estéril. Deus quer que a gente creia que a obra já está terminada, mesmo que ainda pareça que ela nem começou. Tem uma canção que eu gosto muito que se chama Estrada da Fé. E ela diz assim: eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu ainda sinta dor. Mesmo que o choro dure a noite toda, a alegria vem pela manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pela fé. Essa deve ser a nossa declaração. Então, para você guardar o seu coração, você precisa guardar a obra consumada, você precisa crer. Eu estou inserido numa obra consumada. Amém? Segunda atitude simples que devemos manter em nossa vida é não dê espaço ao inimigo. 1 Pedro 5, versículos 7 e 8. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, não dê espaço ao inimigo. E quem é devorável aqui que a Bíblia está dizendo? É aqueles que andam ansiosos. Então, se você está com o seu coração ansioso, angustiado, preocupado excessivamente, então você é alguém vulnerável, você se tornou alguém vulnerável e pode ser devorado pelo diabo. Por isso a gente precisa guardar... A gente precisa guardar o nosso coração
e não dar espaço ao inimigo. O alvo do diabo é fazer com que o homem saia da posição da obra consumada, assim como era o objetivo dele lá no Éden, que o homem fosse retirado do jardim. Então, ele tentou o homem a se tornar o que ele já era. O homem já era imagem e semelhança de Deus. E o diabo foi e falou assim para ele, se você comer desse fruto, você vai se parecer com Deus. Ele causou uma incredulidade no coração deles e tentou o homem a se tornar algo que ele já era. Então você precisa ter clareza de quem você é, de que você está inserido numa obra que já foi consumada. Eles não guardaram o coração, eles não guardaram as portas de entrada da nossa alma, que a gente aprende no curso de maturidade. Eva caminhou por onde não devia, olhou para onde não devia, ouviu quem não devia, ela chegou tão perto que ela conseguiu cheirar, sentiu o cheiro do fruto e ela provou, experimentou. E ainda usou a boca dela para falar para o marido comer também. Então ela não guardou o coração. E a Bíblia diz em Romanos 12, 1 e 2, apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, que já está dominado pelo maligno, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos guardar o nosso coração e não dar lugar para o inimigo. Muitas vezes o inimigo vem com acusações na nossa mente que já passou o seu tempo, de que você não vai conseguir, que você é um imprestável, ou que você precisa fazer e fazer coisas para merecer de Deus, ou seja, fazendo com que você decaia da graça, você caia da graça e se separe de Deus. E nós precisamos ter a convicção de que você e eu já fomos justificados por Cristo Jesus na cruz. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós já somos justos, mas o inimigo tenta nos convencer de que precisamos fazer algo para nos tornar justos. O ponto que ele quer que você duvide de que já é, para que tente se tornar, pela força do seu braço, aquilo que Deus diz que você já é. Então, Deus já tinha dito para Adão e Eva, eu fiz vocês a minha imagem e a minha semelhança. Mas eles deram ouvido, não guardaram o coração, deram ouvido para o diabo, e aí o diabo falou assim, se você comer desse fruto, aí sim você vai se parecer com Deus. Eles deram lugar para o diabo também. E aí foram enganados. Então, creia que você já é justo. Não despreze a obra consumada e não decaia da graça. Não dê espaço ao inimigo. Terceira atitude e última atitude, simples. Primeira, vamos recapitular. Primeira, guarda o teu coração. Segunda, não dê espaço ao inimigo. E terceira, permaneça na posição. O pastor Aloysio usa uma ilustração que diz assim, que uma vez que você é salvo, você foi salvo com a justiça eterna em sua vida. Antes você era como uma lagarta, vai ser difícil eu falar isso. Antes você era como uma lagarta, mas quando nasceu de novo, houve uma metamorfose e você se tornou uma borboleta. Quando você era uma lagarta, embora tivesse muitas pernas, o seu processo era muito lento. Precisava entregar muito esforço para alcançar muito pouco. Mas agora, em sua vida, você pode voar sobre as circunstâncias. Entretanto, pode ser que essa borboleta caia num monte de lixo. Mas quando isso acontece, ela vai lutar para sair, porque sua natureza não é mais do lixo. Alguns ensinos, porém, nos fazem crer que a borboleta volta a ser uma lagarta quando cai no lixo, e isso não é verdade. Nós recebemos a justiça eterna de Cristo, e isso não pode ser mais revertido. Creia que você é uma nova criatura. E tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você. Tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a mim. Então eu preciso permanecer na posição de quem creu na obra consumada.
Mais uma vez eu repito, Deus consumou toda a sua obra no 6º dia e então colocou o homem no Éden. O homem foi colocado para ajudar, o homem não foi colocado para ajudar Deus a terminar a sua obra. A obra já estava completa. Apenas eles tinham que cultivar e guardar. Quando cremos na obra consumada, guardamos o nosso coração e não damos lugar ao inimigo. Lutamos na posição de vitória e não para receber a vitória. Entende? Lutamos na posição de vitória. Eu tenho a certeza que a vitória é minha. E não luto para receber vitória. Essa é a sua posição. Essa é a posição que você deve permanecer, na posição de alguém que já venceu. Em Cristo Jesus nós já vencemos. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você luta para ter vitória ou luta declarando que já recebeu a vitória na cruz? E aí eu queria que a Jay me ajudasse colocando um vídeo. Gente, é um vídeo de um filme e é de 2012. É o final do filme. Então vai ter spoiler com certeza. Mas é uma pequena ilustração daquilo que a gente acabou de mencionar aqui, tá bom? Apaga essa luz aqui, por favor. Bom, hein? Agora, para quem não assistiu o filme, essa menina que falou no final, ela tem um poder de prever o futuro. E aí, ela com a equipe dela, tinham que enfrentar esses adversários. Pode acender a luz já agora. Obrigada. E aí, eles tinham que lutar contra os adversários. O adversário, sabendo que a menina previu o futuro, ele foi e tocou na mão dela, e aí ela fez com que ele enxergasse toda essa batalha que a gente viu, sangrenta, gente morrendo, e ele enxergou que ele ia morrer. E aí ela pergunta, agora que você já sabe o seu futuro, escolhe, o que você vai fazer? Qual que é a atitude que você vai tomar? Então, a gente tendo essa reflexão, quem aqui já assistiu esse filme antes? Quase todo mundo. E qual foi a sensação de vocês? Você vive aquele momento da mesma intensidade, né? Parece que, vão morrer, e agora a luta? E para quem, eu não lembro mais dos queridinhos, mas os queridinhos acabam morrendo também, os mocinhos acabam morrendo também nessa batalha. E aí a gente fica assim, e na época também, eu já sabia o spoiler antes de assistir o filme, e eu ficava, não acredito que fulano vai morrer, não acredito que ciclano vai morrer. E você fica naquela emoção e naquele negócio, aquela ansiedade. Mas a gente já sabe o final. E hoje a mesma coisa, você reviveu também aquilo, nossa, fulano e ciclano, e a gente já sabia o final. Então, muitas vezes a gente também precisa lembrar do final. Quando o diabo vier com acusações contra as nossas vidas, a gente precisa lembrar ele do futuro dele. Quando vierem pensamentos ruins a seu respeito, quando vierem lutas que você já parece estar querendo ganhar os passos, você lembra que já foi consumado tudo na cruz do Calvário. Então não tem essa, e agora, e se, e ai que ansiedade. Você vai viver ansiedade não, você vai viver o processo, não vai ser tão facilzinho assim. Mas você precisa entender que lá na frente Deus já está. Você precisa entender que tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Todo tempo, é isso que a gente precisa fazer de simples. É simples essa historinha de Adão e Eva, é simples. É simples esses passos de que Deus me ama, eu pequei, eu recebo, eu sou salvo. É simples, mas a gente não consegue viver isso. A gente vive ansiedade, a gente vive se esforçando para merecer.
sabe? E a gente se esquece de lembrar o diabo que, ó, não vem para cima de mim, não. Não vem com esse pensamento, não. Seu futuro, ó, você já foi derrotado. Cristo já venceu por mim na cruz. Então, por mais que os nossos olhos hoje não consigam ver ainda, nós já somos herdeiros. Nós já temos uma terra prometida para nós. Nós já temos a salvação e nós já recebemos. Então, a gente precisa guardar no nosso coração, ou seja, guardar um coração de que a obra já foi consumada. A gente não pode dar lugar para o inimigo trabalhar nas nossas vidas, na nossa mente. Enfim, ele não tem lugar para trabalhar nas nossas vidas, porque o final dele já está escrito. Ele não vai vencer. E a gente precisa permanecer na posição de vitória. Eu não preciso lutar para vencer. Eu já sou um vencedor. Eu estou nessa luta numa posição de vencedor. Amém? Então eu quero que você se coloque em pé. E se por acaso você se sente, de alguma forma, não conseguindo cumprir esses passos simples na sua vida, eu quero te convidar a vir aqui. Se você anda ansioso, se você anda preocupado excessivamente, se você tem medos, se você tem dado lugar para o diabo trabalhar em algumas áreas da sua vida, se você fica ansioso, se você ainda luta para tentar vencer, eu gostaria que você viesse aqui, porque a gente precisa sair convicto hoje de que Deus declarou, ou Jesus declarou lá na cruz do Calvário, está